Como descobrir seu dom espiritual? Nesse vídeo eu quero lhe apresentar um guia prático para isso. E existe, Diego, um guia prático para descobrir o meu dom espiritual? Sim, a Bíblia nos aponta um caminho. Eu quero compartilhar com você alguns conselhos bíblicos que vão lhe ajudar a descobrir qual é o seu dom espiritual, se você ainda não descobriu, e compartilhar com você a minha experiência nesse tema. Eu tenho certeza que essas quase 2 décadas de serviço ao Senhor Jesus, eu vou poder acrescentar alguma coisa à sua vida nesse sentido. Rapidamente, graças a Deus, eu consegui descobrir o meu dom espiritual e investir nele, mas nem sempre isso acontece com todo mundo. Então, eu quero lhe ajudar nesse sentido. Assista o vídeo até o final, porque vai ser bênção e muito esclarecedor para qualquer um que precise descobrir o seu dom espiritual. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se você ainda não é um inscrito, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Se você puder, deixe agora. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Aqui nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração, deixar a sua opinião ou fazer sua pergunta. Vai ser um prazer lhe ouvir. Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo e séries exclusivas toda semana, conteúdo novo para os membros. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 7 está escrito assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Esse texto ele quebra um mito, que é o mito de que Deus só dá dons a alguns cristãos. Deus distribui dons, o Espírito Santo distribuiu dons para todos os cristãos. Você tem um dom. Talvez ele não tenha despertado ainda ou você não saiba, mas você tem um dom. Há cristãos que têm mais de um dom. Isso é também muito natural. À medida que o tempo vai passando em Cristo, você e eu irmos desenvolvendo outros dons. Mas, em primeiro lugar, todo cristão tem um dom. Veja que o versículo 7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, Deus nos dá dons para quê? Para um fim proveitoso. O seu dom não é para você, tá? O meu dom não é para mim. Os nossos dons são para servir a igreja, servir ao corpo. Quanto mais você se expõe para servir, mais os seus dons e talentos vão se manifestar. Eu quero passar aqui com você algumas listas de conselhos práticos, o guia prático que eu prometi, para que você possa descobrir qual é o seu dom espiritual. E a primeira coisa a que você precisa estar atento ou atenta é o que lhe atrai de maneira consistente. De forma consistente, na igreja, no reino de Deus, o que lhe atrai de forma consistente? Na minha vida, o que me atraiu de forma consistente muito cedo, desde os 6 meses de conversão, era a Bíblia Sagrada. Eu via outras pessoas pregando, eu ficava encantado. Eu cedo comecei a me ver pregando como aquelas pessoas pregavam. Eu ficava maravilhado, admirado. Então, o que atrai você de forma consistente? Eu não estou falando aqui de uma paixão, porque muitas vezes você vê alguém cantando, eu tenho vontade de cantar, mas isso não consome você. Ou muitas vezes você vê alguém pregando e diz, olha como é bonito alguém pregando, mas de repente aquilo passa ou vem de forma ocasional. Não, de forma consistente, de maneira consistente, o que lhe atrai. Pense sobre isso, isso é um indício. Em segundo lugar, o que você pretende consertar no mundo ao seu redor? O que mais lhe incomoda? No meu caso, quando eu converti, eu ficava vendo o meu pastor. O meu pastor pregava de uma maneira muito sonolenta. Ele pregava de uma maneira muito rasa também, muitas vezes. Era uma igreja pequena. Ele também não tinha tanta instrução. Mas a forma como ele apresentava o evangelho era uma maneira muito monótona. Eu louvo a Deus, é claro, pela vida dele, e sou muito grato a Deus pela vida dele, porque apesar disso, estou eu aqui dando fruto a você. Mas uma das coisas que eu pensava quando eu ouvia e ouvia outros homens e mulheres de Deus poxa vida, isso pode melhorar muito. Eu acho que essa mensagem pode ser apresentada de uma forma mais impactante. Então isso fez com que a minha maneira de pregar, quando eu comecei a pregar, a primeira coisa que eu queria fazer era apresentar uma pregação
que as pessoas tivessem interesse de ouvir, que ajudasse as pessoas de forma prática, que pudesse mudar a vida delas. Eu gostaria de apresentar a mensagem de uma forma que as pessoas tivessem interesse em ouvir. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que as pessoas, elas amavam ouvir Jesus, elas amavam prestar atenção ao discurso dele. O Senhor Jesus falava e elas ficavam encantadas. Então pense sobre isso. O que você pretende consertar no mundo ao seu redor é um indício da área na qual o Senhor Deus deseja usar você, usar sua vida. Em terceiro lugar, o que mais lhe entristece ou indigna? O que entristece você? No meu caso, entristecia o fato de muitas pessoas estarem rejeitando Jesus por não conhecê-lo. Me entristecia o fato de muitas pessoas não querer desenvolver relacionamento com Jesus porque não conseguiam entender a Bíblia Sagrada. A partir desse ponto, eu me dediquei a explicar a Bíblia Sagrada às pessoas de forma que qualquer um que soubesse ler pudesse entender. Foi aí que eu criei o jesuseabiblia.com. Depois nós começamos a nos dedicar aos vídeos aqui no canal para que qualquer pessoa que possa assistir consiga entender a Bíblia Sagrada. Então é essa a minha missão. Meu desejo é fazer com que cada pessoa consiga entender a Bíblia de maneira muito fácil e a partir disso decidir se vai ou não servir a Jesus. Então, o que lhe entristece ou indigna é um indício do dom que Deus quer manifestar na sua vida. Em quarto lugar, se você não tiver clareza, ore a Deus pedindo que Ele mostre. Nem sempre a resposta é óbvia e a descoberta pode levar tempo. Embora você possa responder com clareza a essas perguntas, nem sempre você vai conseguir descobrir de maneira rápida, de maneira convicta qual é o dom que Deus quer manifestar na sua vida. Embora eu cedo tenha descoberto que era vocacionado para ministrar a palavra, levou tempo para perceber de que forma Deus queria me usar. Por muito tempo mesmo, meu sonho, meu desejo era ser enviado a um seminário ou a outras nações para servir como missionário, e uma série de coisas contribuiu para que isso não acontecesse. Por muito tempo eu fiquei muito triste achando que Deus não queria ou que era culpa da igreja. Hoje eu entendo que era parte do propósito de Deus para a minha vida. Hoje eu consigo alcançar uma quantidade muito maior de pessoas do que eu conseguiria alcançar se eu estivesse em algum campo missionário presencial. Tudo isso você precisa levar em conta no plano que o Senhor Deus tem para a sua vida. Uma outra coisa que você precisa ter é paciência, tá? Porque a clareza, ela leva tempo até você conseguir alcançá-la. Embora tenha descoberto que eu havia sido chamado, vocacionado para pregar o Evangelho, a forma como isso ia se desenvolver levou um bom tempo, mais de 10 anos. Então, qual deve ser o seu foco? O seu foco deve estar em permanecer na presença de Deus. Em permanecendo na presença de Deus, você com certeza vai descobrir o Senhor Deus, com certeza no tempo determinado, vai lhe revelando sua vontade. E se você prestar atenção, isso aconteceu até mesmo na vida do Senhor Jesus. Lembra que quando Maria pediu para que ele fizesse alguma coisa, lá em João capítulo 12, nas bodas de Caná da Galileia, ele disse: a minha hora ainda não é chegada. Ou seja, Jesus tinha clareza sobre quando o seu propósito deveria começar e terminar. Jesus tinha clareza, inclusive, sobre como o seu projeto, o seu propósito iria se desenvolver. E como ele conseguiu isso? Permanecendo na presença de Deus. E como dica bônus para esse guia prático, eu quero dizer que você nunca vai estar preparado ou preparada, tá? Se de repente o Senhor Deus está chamando você, falando ao seu coração sobre determinado dom espiritual, eu quero dizer que você vai se sentir deslocado ou deslocada. Você não vai se sentir pronto. Se você lê a Bíblia, você vai ver Moisés, você vai ver Abraão, você vai ver Saulo, você vai ver os apóstolos, você vai ver uma série de pessoas que, quando chamadas, não se sentiam prontas, não se sentiam preparadas. Isso faz parte do processo. Essa é a dica bônus. Se de repente o Senhor Deus está ministrando ao seu coração que você é vocacionado ou vocacionada para determinada área no seu reino, a primeira impressão que você vai ter é: eu não sou capaz de fazer isso, eu não posso fazer isso, mas você está no caminho certo, tá? Quando você se sente incapaz, então é que o poder de Deus opera em sua vida. Quando o Senhor Jesus confirmou que eu era vocacionado, chamado para pregar a palavra, você acha que eu me senti totalmente confiante, que era algo que eu dava conta? Não, claro que não, eu me sentia totalmente deslocado.
mas era algo que eu sentia que o Senhor Deus me ajudaria a fazer. E assim foi, e assim é até hoje. Todos os dias Ele me ajuda a crescer, todos os dias Ele me ajuda a desenvolver. E isso é com certeza parte do seu propósito para a nossa vida, para a sua vida. Deus tem um plano para você, há dons separados para você, mas você precisa se entregar para descobri-los e vivê-los. Amém? Eu espero que esse guia de como descobrir o seu dom espiritual tenha lhe ajudado, possa lhe ajudar de alguma forma. E se você assistiu esse vídeo até o final, coloque aqui a hashtag nos comentários Dom Espiritual e eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixe o seu like, isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Assista também os nossos outros vídeos. Eu espero sinceramente que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.